Antes de comentar sobre os aspectos psíquicos, psicológicos, emocionais do crime mais grave contra a humanidade, que foi o tráfico transatlântico de africanos escravizados, eu vou comentar sobre o início do racismo. A classificação do negro como inferior pelos europeus foi uma construção histórica e ideológica. Começando no século XV, quando em 1415 Portugal chega no norte do continente africano, no atual Marrocos. Foi assim que tudo começou. Inicialmente, os contatos na África diziam ser de caráter comercial e diplomático. Os portugueses estabeleciam postos de comércio no litoral e faziam alianças com os reinos locais, como o Reino do Congo, trocando mercadorias europeias por ouro, marfim e, por fim, iniciaram o tráfico humano. Transformaram seres humanos em mercadorias altamente lucrativas para as coroas europeias. Precisamos lembrar que existiam reinos potentes por todo o continente africano, há milhares de anos antes da invasão dos brancos europeus. A fome e a miséria foram introduzidas depois da invasão europeia em quase todos os 55 países do continente. A África como um todo sempre teve uma cultura própria. Eles plantavam, comiam, bebiam, tudo segundo seus costumes. Dominavam a metalurgia, a agricultura e pecuária. Tinham riquezas em ouro, diamantes e conhecimento em medicina, matemática, astronomia, filosofia e espiritualidade. Enfim, tinham civilização, porém tudo foi ignorado e apagado pelos invasores brancos europeus. Do século XVI ao XIX, a retirada do humano do africano foi utilizada como uma justificativa para exploração econômica, para lucrar com o comércio de pessoas sem peso na consciência. Os brancos europeus precisaram criar a narrativa de que aquelas pessoas não eram humanas da mesma forma que eles. Podemos dizer, do modelo de humanidade que julgavam ser a melhor. E para justificar a desumanidade dos africanos, usaram a Bíblia, depois a filosofia e mais tarde a ciência. A Igreja Católica e as igrejas protestantes da época forneciam o respaldo moral que os colonizadores desejavam. Tanto é que agora, no século XXI, no dia 25 de maio de 2026, o Papa Leão XIV fez um pedido histórico de perdão pelo papel da própria Santa Sé na legitimação da escravidão. Agora vamos aos detalhes das justificativas para desumanizar os negros. A justificativa religiosa, que ficou entre o século XVI e XVII. Missionários e colonizadores adaptaram interpretações bíblicas, criando o mito de que os africanos seriam descendentes de Cã e, portanto, estariam amaldiçoados à servidão perpétua. Como se deu essa adaptação de interpretação bíblica? Separando os textos bíblicos de seus contextos originais. Eles usaram a maldição de Cã para justificar o racismo. Interpretaram o Antigo Testamento para legitimar a posse de escravos e usaram os escritos de Paulo no Novo Testamento para exigir obediência. No caso sobre Cã, criaram o mito de que ter a pele escura seria a maldição da servidão.
Nessa adaptação da interpretação bíblica, igualaram o sistema de servidão hebraico da antiguidade com o modelo de mercantilização brutal das Américas. O argumento é de que, se a escravidão era permitida por Deus no Antigo Testamento, ela seria moralmente aceitável em qualquer época, ignorando completamente as leis de proteção que os antigos hebreus possuíam. O Novo Testamento foca na igualdade espiritual, mas foi deturpado para manter o controle social. Como, por exemplo, na frase: escravos, obedecei aos vossos senhores, em Efésios. Também nas orientações do apóstolo Paulo sobre a submissão foram retiradas de seu contexto histórico para se tornarem ferramentas de controle social nas Américas. Os defensores da escravidão cortavam os versículos que vinham logo em seguida para proteger os interesses dos senhores. A teologia colonial ignorava a exigência bíblica de que os senhores tratassem os servos como iguais perante Deus. O nível de manipulação dessas passagens foi tão extremo que, no início do século XIX, editores britânicos criaram uma versão resumida da Bíblia para ser distribuída nas plantações no Caribe. Removeram cerca de 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento. Passagens como a libertação do Êxodo e a igualdade em Gálatas foram totalmente apagadas. Agora, vamos falar da justificativa filosófica que ocorreu no século XVIII com o Iluminismo. Durante o período que a Europa pregava a liberdade e a razão, intelectuais disseminaram visões racistas, como, por exemplo, alguns filósofos começaram a comparar o negro a animais, tirando sua humanidade. Justificativa científica, século XIX e XX. A ciência do século XIX apenas tentou dar uma roupagem moderna e comprovada a um racismo que tinha bases puramente econômicas, teológicas e jurídicas. Para consolidar essa hierarquia, a Europa utilizou o prestígio crescente da ciência e do cientificismo para criar falsas ciências. Vou citar uma delas, que foi o darwinismo social, mas com uma visão distorcida da teoria da evolução de Charles Darwin, na qual intelectuais aplicaram o conceito de sobrevivência do mais forte na sociedade para justificar a dominação imperialista na África. É preciso lembrar como a construção do racismo se deu. Lembrar sempre. Agora, vou entrar nos aspectos psíquicos, psicológicos, emocionais do que foi classificado pela ONU como o crime mais grave contra o tráfico transatlântico de africanos escravizados. A partir do momento em que era colocado em um navio negreiro, o africano passava por um processo violento de despersonalização e trauma psicológico profundo. Esse impacto mental e emocional é classificado como um estado de choque contínuo. A mente entrava em choque ao perceber o desligamento da terra natal, da família, dos costumes. Ao ser despojado do seu nome original, recebendo marcas a ferro quente no corpo, gerava uma crise de identidade imediata. A perda do status de ser humano para se tornar mercadoria
destruía a autoestima e o senso de dignidade. A total falta de controle sobre o próprio futuro gerava uma ansiedade paralisante e pânico constante. Vou falar dos mecanismos de defesa e trauma dessas pessoas. Entravam em estado de profunda melancolia, saudade extrema da pátria e apatia. O banzo levava muitos a recusarem comida até morrerem de inanição. Como forma de suportar a dor física e o abuso mental, a mente de alguns escravizados se desligava da realidade imediata para sobreviver ao trauma. Para a mente de muitos africanos, tirar a própria vida pulando no mar ou jejuando não era um ato de rendição, mas a única forma de reconquistar a liberdade e fazer a alma voltar à África. Resistência mental e solidariedade. Apesar do isolamento, a mente humana buscava conexão. Os que sobreviviam criavam laços afetivos profundos com os companheiros de viagem, chamados de malungos, reconstruindo uma rede mínima de apoio psicológico. A palavra malungos é um termo originado da língua africana Kikongo e significa companheiro de viagem. Estamos no mesmo barco. Era um elo de dor, mas também de resistência. Psicólogos e psicanalistas, com destaque para o campo da psicologia preta, da psicanálise decolonial, e autores como Frantz Fanon e Neuza Santos Souza, analisam o impacto do navio negreiro como um marco zero de uma fratura psíquica estrutural. Para a psicologia, o que acontecia nos porões dos navios não era apenas sofrimento físico, mas um projeto deliberado de destruição da subjetividade humana para a criação do objeto escravo. O navio negreiro forçava uma divisão na mente. Para sobreviver, o sujeito precisava criar uma cisão entre o seu eu real, suas histórias, deuses, linhagem na África, e o eu sobrevivente, a carne marcada pelo sequestrador. Psicólogos modernos comparam o estado mental no navio negreiro ao de sobreviventes de campos de concentração ou frentes de batalha, classificando-o como transtorno de estresse pós-traumático. A psicologia estuda o impacto do navio negreiro através do conceito de trauma transgeracional. Esse nível de violência psicológica extrema altera os mecanismos de defesa de gerações sucessivas. O racismo estrutural contemporâneo é visto como a perpetuação dos sintomas psíquicos que começaram a ser desenhados nos porões daqueles navios. O desrecalque do horror da travessia do Atlântico exige transformar a dor silenciada em memória viva, narrativa política e reparação psíquica. Por hoje paramos por aqui. A gente continua no próximo episódio. Um abraço.